Oi, gente! Sejam muito bem-vindos no meu canal Artes da Belle. Eu sou a Belle, artesã, e hoje eu quero ensinar para vocês fazer esse porta-vinho nesse ponto maravilhoso, nessas cores, porque nós estamos em época de Natal. Ele tem uma alça de couro montana, cabe uma garrafa de 750 ml, essa garrafa é de 750 ml, e fica muito lindo numa mesa natalina. Vamos aprender a fazer? Segue aí para ver o que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma tesoura, agulhas de crochê compatíveis com seu fio, uma agulha de crochê menor para arremates, ou pode ser também uma agulha de tapeceiro. Eu prefiro usar a agulha de crochê, por isso que tá aqui. Uma régua ou fita métrica, fio de malha residual, esse verde aqui é da Fiorecer, e esse vermelho, se eu não me engano, é fios da Lani, tem tempo que eu tenho ele. E uma alça de couro montana, é um couro fake. Essa alça, ela tem 45 centímetros de comprimento de uma ponta à outra. Vamos começar fazendo um anel mágico com 8 pontos baixos. Puxa para fechar, e nós vamos trabalhar essa base em ponto baixo centrado. Então, vou fazer o meu fechamento aqui invisível, onde eu boto minha agulha aqui de trás para frente no primeiro ponto. Primeira cabecinha de ponto, aqui a gente tem a correntinha e a cabecinha do primeiro ponto. Eu puxo a laçada para trás. Ponho meu dedo aqui só para não perder. Eu coloco a minha agulha aqui dentro e olho para trás, porque ela precisa sair no meio do ponto. Bem no Vzinho. Tá vendo? Eu encaixo aqui a laçada, puxo. Eu vou colocar esse fio do anel mágico aqui só para arrematar, porque vai facilitar muito, tá? E agora, eu vou finalizar o meu ponto, puxando o fio do novelo pra frente e fechando o meu ponto. Essa carreira vai ser de aumentos em todos os pontos. Então, aqui já tem um ponto, eu vou no mesmo ponto e faço mais um. Fiz 2. Em cada ponto, eu vou fazer um aumento, tá? Então, a gente vai finalizar essa carreira com 16 pontos. Sempre olhando aqui atrás pra ver se tá no meio. Tô chegando aqui no último ponto, eu vou cortar esse pedacinho que sobrou aqui do ponto. Cheguei aqui no final, eu cortei aqui o pedacinho que sobrou do fio do anel mágico e vou fazer o último ponto, o último aumento, né?
Ele ficou meio aberto aqui, tá vendo? Porque o meu fio é muito grosso. Esse fio tá grosso e tá seco. É muito difícil trabalhar com fio seco. Então, às vezes, acontece isso. Então, se eu não tivesse já arrematado aqui, eu conseguia fechar, puxando. Mas eu já arrematei, então não tem problema, eu vou deixar assim mesmo. Não interfere em nada no nosso trabalho, tá? Agora, vamos para a próxima carreira. Eu vou fazer meu fechamento invisível. Como sempre, a agulha de trás para frente no primeiro ponto. Puxa a laçada para trás. Segura com o dedo para não perder, enquanto ajeita a peça. No primeiro vezinho, eu vou colocar a agulha e vou ver se saiu no meio. Saiu no meio, pode seguir o baile. Caixa e puxa aqui para poder fechar. Essa carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Então, aqui eu fiz meu ponto sozinho e aqui eu vou fazer o meu aumento. Agora, eu faço meu ponto sozinho. E o aumento. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Eu vou fazer aqui e eu volto quando estiver terminando pra mostrar pra vocês, tá? Pronto, finalizei a minha carreira. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 carreiras nessa base. E essa base, ela vai ficar com mais ou menos 9 centímetros. Opa, tá ao contrário. 9 centímetros, 9,5 ficou. Pode ficar entre 9 e 10 centímetros, que vai dar muito bem pra caber a garrafa. Aquelas garrafas de vinho normais, né, de 500 ml, se não me engano, 750 ml. 750 ml. Tô pescando aqui de uma garrafa que eu tenho vazia. Então, vamos fazer o baixíssimo para poder subir o nosso porta-vinho. Porém, eu não vou fazer o baixíssimo desse lado. Por quê? Porque esse lado, se eu fizer aqui e subir, essa parte bonita vai ficar escondida, porque o porta-vinho, ele é comprido, então você não consegue ver o fundo. Então, eu vou girar e vou fazer meu baixíssimo aqui, porque essa parte vai ficar pra dentro e é essa que vai ficar pra fora, a parte bonita pra ver, tá bom? Então, vou virar minha peça, vou colocar o meu fio pra trás, pro outro lado. Vou colocar minha agulha aqui no primeiro ponto. Colocar minha agulha aqui. E esse eu já puxo pra cá. Pronto, puxei, deixei bem justinho. Aí, eu venho nesse ponto aqui. E começo a puxar o fio do novelo e fechar o meu baixíssimo. Encaixo e fecho. Encaixo e fecho. Vou fazer isso por toda a parte. Cheguei aqui no final, eu vou cortar um pedaço aqui grandinho pra poder arrematar. Vou puxar. Agora, eu pego a agulha menor. E vou simular a última correntinha, trazendo pra trás. E passando ela aqui por dentro. E eu simulei a última correntinha. Agora, nós vamos subir o nosso porta-vinho. Antes disso, eu vou pegar no próximo ponto e vou puxar pra dentro esse fio pra gente arrematar. Então, a parte bonita vai ficar aqui fora. E é aqui que a gente vai subir. Para começar a subir, eu vou introduzir a minha agulha aqui debaixo do ponto baixíssimo. Vou pescar aqui o fio que vem do novelo.
E vou fechar, já arrematando essa e essa aqui. Fechei. Nesse mesmo ponto, eu faço outro ponto, formando assim, um aumento. Agora, eu vou pular um ponto, vou no próximo e eu faço um aumento de novo. Pula, vai no próximo, um aumento. Vai fazer isso por toda a carreira. Pula um, no próximo faz um aumento. Chegando aqui no final, o seu pode pular um, fazer o aumento e sobrar um, bater certinho, ou pode não bater certinho, como foi o meu, porque eu vou pular esse e vou fazer um aqui, vai ficar dois juntos. Não tem problema nenhum, tá certo? Vamos fazer o último aqui. Ajeita a tua peça. E para essa próxima carreira, nós vamos trabalhar no segundo ponto do aumento. Então, temos aqui, pulou um e no outro fez um aumento. Todos que tem ponto, tem aumento, não é? A gente não vai trabalhar nesse primeiro ponto. Vamos trabalhar sempre no segundo ponto do aumento. Então, vamos fechar a carreira aqui. Tá pra trás. E eu vou colocar... Aqui tá o primeiro ponto. Eu vou colocar minha agulha aqui. E aqui eu faço um aumento. Não faço nesse ponto. Eu pulo ele e faço um aumento no próximo. Mais uma vez, não faço nesse ponto, então vou pular esse, e nesse faço um aumento. Assim vai ser por toda a volta. E ele vai formar esse ponto lindo trançado. Vou fazer aqui e volto quando chegar no final. Tô finalizando a carreira, então aqui tô no último ponto, vou fazer aqui o meu aumento. Puxa aqui e ajeita a sua peça. Sempre que você finalizar uma carreira, ajeita a sua peça. O fio de malha, ele é maleável. Então, você sempre tem que estar ajeitando para não ficar torto. Vamos para a próxima carreira. Então, o fechamento, ele fica igual. Você faz o fechamento aqui sempre no primeiro ponto. E já começa aqui, ó, porque tá mais estreitinho aqui, mas esse é o primeiro ponto da carreira. Não é o primeiro ponto do aumento, o segundo é esse. Você sempre vai fazer pontos nesse aqui, que é o segundo. Então, fecha a carreira, faz no segundo, pula um, faz aqui, pula um, faz aqui. Sempre no segundo ponto. Vai ser essa repetição até o final. Nós vamos subir 20 centímetros, tá? Então, dependendo do seu fio, se ele estiver mais grosso, mais fino, a quantidade de carreiras vai ser diferente das minhas. Então, se baseie na altura. Serão 20 centímetros de altura desse ponto. Vou fazer e volto aqui quando eu estiver chegando no final. Eu já fiz aqui por 6 carreiras, ele já está ficando com quase 10 centímetros, então tá quase metade da altura do nosso porta-vinho. Olha como tá ficando. E eu parei para mostrar para vocês aqui uma troca de cor. Vou fazer um detalhezinho vermelho, já que o nosso tema é Natal.
E aí, vou te mostrar como é que eu faço a troca de cor, tá? Então, você vai cortar aqui um pedaço do fio. E vai começar o fechamento aqui como se você fosse fazer uma nova carreira. Então, coloca a laçada lá pra trás. Eu até encaixo aqui a minha laçada na agulha. Só que na hora de pescar o fio pra dar continuidade, eu não vou pescar esse. Eu vou pescar o fio novo, que no meu caso vai ser o vermelho. Coloco ele pra frente. Fecho. E já faço meu aumento aqui. Com outra agulha menor, eu vou colocar aqui por dentro esse fio solto. E o verde também. Mas o verde eu vou colocar do outro lado. Cada um por um lado. E agora eu continuo crochetar e vou crochetar por cima desse emaranhado de fios que eu fiz aqui. É só seguir. Porque assim, eu já arremato os 2 fiozinhos que ficou. Vendo? Vai ficar ótimo. Vou fazer 2 carreiras desse vermelho e depois sigo novamente com o verde. Fiz as 2 carreiras no vermelho, olha só como tá ficando, e agora eu vou voltar pro verde. Então, vou cortar o meu fio pra fazer minha troca de cor. Então, eu fecho aqui. Coloco meu fio de trás pra frente. Vou no segundo ponto, encaixo a laçada aqui e puxo meu fio verde, que é pra dar continuidade. Fecho aqui, faço meu ponto duplo. E mais uma vez, eu coloco o fio que sobrou aqui por dentro, pra ir arrematando. De um lado e do outro lado. Quando você for crochetar normal, por ele já estar aqui envolvido, né, no meio desses pontos, ele vai arrematar sozinho. Aqui ficou grande, né, porque eu coloquei por vários pontos, eu vou cortar. Aqui também eu vou cortar, deixar bem rente. E vou dar continuidade até ficar na altura que eu quero, que é 20 centímetros. Eu já cheguei praticamente no meu tamanho, né, de 20 centímetros. Vou só fazer mais uma carreira desse vermelho. Eu fiz aqui uma troca de cor de novo, daquele igualzinho que eu fiz aqui. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. Quando a gente chegar aqui na última carreira, quando você chegar na última carreira, você vai aplicar a alça. Como é que a gente faz pra aplicar? O meu porta-vinho, ele vai ficar assim de frente, né? Aqui tá o fechamento dele, vai ficar pra trás. Então, as minhas alças vão ficar aqui do lado. Eu contei
os conjuntinhos de 2 pontos que nós temos aqui e eu tenho 12 conjuntinhos desse. Então, significa que quando eu colocar a minha alça aqui do lado, vai sobrar 6 pra cá e 6 pra cá. Então, como é que eu vou contar isso pra ficar certinho? Eu cortei aqui 2 pedacinhos do meu fio verde pra contrastar com o meu vermelho. E vou contar daqui pra cá, porque vai ficar mais fácil, que tem a abertura, 3, daqui pra cá 3, que vai fazer os 6 daqui de trás e sobrar os 6 da frente. Então, 1 conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos. No terceiro conjunto, eu vou colocar um pedaço de fio desse aqui, porque vai servir de marcador. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3. Esse é o terceiro. Vou colocar aqui um pedaço do fio verde pra marcar. Pronto. Agora eu sei que sobrou pra aqui, pra esse lado, 6 pontos. E aqui 6 pontos. Tá no meio certinho. Vamos continuar. Fazer o fechamento normalmente. Seguir pra nossa última carreira. Tá gostando desse tutorial? Então se inscreve no meu canal para você não perder nada, ativa o sininho de notificações para ser avisado quando tiver um novo vídeo. Me segue também nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela o meu Instagram para você me seguir lá e pode enviar qualquer tipo de dúvida aqui nos comentários ou lá pelo direct do Instagram, que vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Vou pegar aqui a nossa alça, vou colocar ela ao contrário, já vou tirar aqui meu marcador, que eu já sei que é esse o ponto que eu vou trabalhar, né? E vou colocar aqui. Eu vou fazer esse ponto por dentro da minha argola aqui. Vou tecer normalmente os meus 2 pontos, né, do meu aumento, dentro da argola ao contrário, porque assim a minha argola já ficou presa. E pode seguir o baile aqui, até chegar do outro lado. Cheguei aqui no meu ponto, que eu vou colocar a outra alça, outro lado da alça, tirei aqui. Ele vai ficar dessa forma, não é? Mas aí eu vou girar, porque eu uso ela ao contrário. Coloco aqui e vou tecer por dentro. Prontinho. Prendi a minha alça. Girei ela aqui pra trás, pra não lhe atrapalhar. E continuo aqui, finalizando a sua peça. Cheguei aqui no final e vou fazer pontos baixíssimos. Então, coloco minha agulha de trás pra frente. Coloco o meu fio pra trás. Agora, eu não coloco mais a minha agulha no meio do ponto, já coloco aqui embaixo da cabeça do ponto. Ajusto, puxo pra frente. E vou fazendo pontos baixíssimos, que é laçar o fio de trás do rolo e colocar por dentro da laçadinha. Cheguei aqui, abaixa a alça e faz o ponto. Terminou, põe a alça pro outro lado para não te atrapalhar e segue fazendo teus baixíssimos. Cheguei aqui novamente, abaixa a alça.
faz o baixíssimo, vira a alça pro outro lado. Opa, eu já ia fazer mais do que tinha. Terminei. Nossa peça está prontíssima, vamos cortar o fio. E finalizar. Vamos fazer o nosso último ponto baixíssimo aqui. Atrás. E aqui eu vou prender esses fios aqui atrás. Esse fio aqui atrás, né? Passar por uns pontinhos. Cortar. Ajusta. E nossa peça está prontíssima. Vamos colocar aqui dentro uma garrafa de vinho para ver. Olha só que maravilha. Você consegue deixar a alça para baixo enquanto ele tá na mesa e para cima para levar, ó. E essa nossa peça pronta ficou linda. Façam e me marquem que eu quero ver o de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.